Investidores, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou Guilherme Oliveira e você está no Investindo Agora. Senhores, nesse vídeo quero abordar com vocês uma análise fundamentalista da empresa Marco Polo, de ticker POMO3 dentro da Bolsa de Valores. Vou trazer aqui para vocês o último relatório de desempenho trimestral referente ao exercício de 2024. Posteriormente, os indicadores fundamentalistas da empresa dentro da Bolsa de Valores e no final trazer o meu preço teto e o preço teto projetivo. Em troca desse conteúdo gratuito, eu peço unicamente a sua inscrição e o seu like nesse canal, que vai estar me ajudando muito e não vai demorar nem 5 segundos da sua vida, tá bom? A Marco Polo, que é uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus do mundo, com sede em Caxias do Sul, Brasil. Fundada em 1949, a empresa se destaca pela produção de veículos para transporte coletivo, incluindo ônibus urbanos, rodoviários e micro-ônibus. A Marco Polo é conhecida por sua inovação e qualidade, exportando seus produtos para mais de 100 países distintos. Além disso, a empresa tem se adaptado às demandas de sustentabilidade, desenvolvendo veículos com tecnologias mais eficientes e menos poluentes, como ônibus elétricos e híbridos. Essa é uma breve explicação do que a Marco Polo produz no planeta. Lembrando que essa análise não tem como pretensão recomendar nenhum tipo de ativo ou venda do mesmo, eu quero apenas trazer informações relevantes sobre a empresa. Senhores, passando aqui já para o último relatório de desempenho trimestral da Marco Polo, a mesma afirma que divulga os resultados referentes ao desempenho do segundo trimestre de 2024. E entre os destaques, a gente já pode ver a produção total, a receita líquida, o lucro bruto, o EBITDA e o lucro líquido. São particularidades que eu vou abordar com vocês um por um. Mas primeiro, vamos falar do desempenho do setor de ônibus brasileiro no segundo trimestre de 2024. A produção brasileira de carrocerias para ônibus atingiu 7 mil unidades, o que representa um aumento de 26,5% em relação ao segundo trimestre de 2023. Houve um aumento de 34% no mercado interno e uma queda de 20,4% do mercado externo, ou seja, as exportações que a Marco Polo faz. É bacana a gente ver também a produção brasileira de carrocerias de ônibus em unidades. É notório que os ônibus rodoviários teve um aumento na produção de 32%, os ônibus urbanos teve uma queda de 26% e os micro-ônibus um incrível aumento de 287% referente ao exercício de 2024 versus o exercício de 2023, né? Ou seja, os ônibus coletivos acabaram que teve ali uma queda e os micro-ônibus sustentou essa queda com um incrível aumento de 287%. Partindo agora para a receita líquida da Marco Polo, a mesma afirma que no segundo trimestre de 2024, o substancial crescimento de 43% da receita líquida reflete um melhor cenário de mercado, com ampliação dos volumes vendidos no mercado brasileiro e no conjunto das operações internacionais da companhia. Todos os segmentos de produto apresentaram evolução de receita na comparação trimestral, ou seja, todos os produtos da Marco Polo, todos os produtos que ela exporta, importa, houve ali uma evolução na receita, o que, ajudou, contribuiu para esse crescimento tão alto de 43% referente ao ano de 2023. Passando agora para o resultado bruto da Marco Polo, em 2024 atingiu 509 milhões de reais contra 276 milhões de reais em 2023. É sim uma evolução muito grande, para Marco Polo. Eu quero até fazer com vocês rapidamente uma conta de padaria para vermos a evolução desse resultado bruto. Se pegarmos 509 milhões referente a 2024 e dividirmos dos 276 milhões de 2023, se subtrairmos 1 e multiplicarmos por 100, percebemos que o resultado bruto da Marco Polo cresceu 84,61%. É um incremento muito grande para a empresa. Falando agora sobre o EBITDA, o que é o EBITDA?
é o lucro antes de impostos, taxas, juros, depreciação e etc., foi de 382 milhões versus 158 milhões do segundo trimestre de 2023. Ou seja, já podemos perceber que o EBITDA dobrou de um ano para o outro. É um crescimento também muito grande para a empresa. Vamos fazer aqui agora novamente aquela conta de padaria que fizemos no lucro bruto para vermos em porcentagem o aumento desse EBITDA. Vamos pegar 382 milhões de 2024, dividindo pelos 158 milhões de 2023, subtraímos 1 e multiplicamos por 100. O EBITDA da empresa cresceu 141% referente a 2023 a 2024. É um EBITDA muito grande. Não é qualquer empresa em que você faz uma análise e percebe um crescimento de EBITDA tão alto em um exercício de um ano para o outro. Realmente a Marco Polo está conseguindo produzir e está tendo alta demanda nos seus produtos. Falando sobre agora o lucro líquido da empresa, que é uma das coisas mais importantes, porque é do lucro líquido que vem o dividendo yield, né? O dividend yield, que é o pagamento aos acionistas. Em 2024, segundo trimestre, foi de 250 milhões contra 140 milhões de 2023, certo? Então, novamente, fazendo aquela conta, vamos pegar 250 milhões. Vamos pegar 250 milhões de 2024, dividir por 140 milhões em 2023, subtrair 1 e multiplicar por 100. A gente teve um aumento no lucro líquido da empresa de 79,21% de um exercício de trimestre de um ano para o outro, né? Isso aqui mostra realmente que a Marco Polo tá uma gigante no mercado, né? 79% no acréscimo de lucro é realmente absurdo. E falando também sobre a geração de caixa, no segundo trimestre de 2024, as atividades operacionais geraram caixa de 148,5 milhões de reais. E desse valor, 93,3 milhões foram para investimentos da própria empresa. Ou seja, a Marco Polo, com seu caixa, está gerando investimentos para o futuro que vão agregar possivelmente um novo crescimento de lucro, crescimento de EBITDA em um futuro próximo. Falando sobre as perspectivas, né, da Marco Polo, aqui ela afirma: em 2024, a Marco Polo elevou os investimentos associados à modernização de suas instalações e ao desenvolvimento de produtos, como é o caso dos modelos elétricos. No trimestre, foi inaugurada a nova central de armazenamento e distribuição de produtos inflamáveis em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, com investimento de aproximadamente 45 milhões. Adicionalmente, a companhia vem realizando investimentos relevantes na construção de novo pavilhão industrial na fábrica localizada em São Mateus, Espírito Santo, onde serão instaladas as linhas de montagem de chassis elétricos. Os investimentos serão intensificados no segundo semestre de 2024, buscando cada vez maior automação industrial, inovação em produtos, ganhos de eficiência e segurança. Ou seja, a empresa está com o lucro crescente e parte desse lucro vira investimento para a própria empresa, para ela gerar novas tecnologias, para gerar novas fábricas, para produzir cada vez mais. Então, voltando para os destaques do segundo trimestre, a gente vê que a produção total aumentou, a receita líquida somou mais, o lucro bruto somou mais, o EBITDA cresceu muito e o lucro líquido quase dobrou de um ano para o outro. Então a Marco Polo nesse relatório do segundo trimestre, ela agradou demais aos acionistas com esses belíssimos resultados, né? Perdão, foi realmente surpreendente esse relatório aqui do segundo trimestre. Senhores, passando agora para o relatório de política da empresa, a gente tem aqui pontos interessantes, visto como plano de pensão e de benefícios pós-emprego a empregados, ou seja, a Marco Polo é patrocinadora principal da Marcoprev, Sociedade de Previdência Privada,
sociedade civil sem fins lucrativos, que foi constituída em 1995, cujo principal objetivo é conceder benefícios complementares aos de previdência social a todos os empregados das patrocinadoras Marco Polo, Syncroparts, Troiding, Banco Monel e Fundação Marco Polo. Ou seja, a Marco Polo tem um plano de pensão de previdência privada para todos os empregados, né, cujos são patrocinadores de uma dessas empresas, o que é muito bacana, né? Aqui fala, foi despendido em contribuições em nível consolidado um montante de R$ 4.700, 4.963 em 30 de junho de 2023. Então, senhores, é muito bacana apontar isso, porque mostra os fundamentos da empresa, né? Mostra que a Marco Polo não é simplesmente uma empresa que busca ali um lucro constante, mas que usa boa parte disso para os seus próprios funcionários. É muito importante um entrosamento, né? A gestão da empresa junto com os seus funcionários. Isso aqui é muito bacana e mostra que a Marco Polo está preocupada sim com quem está trabalhando lá dentro. Um pouco mais abaixo nesse mesmo relatório, a gente tem aqui as reservas estatuárias, onde a Marco Polo afirma que destina no mínimo 25% de payout para o pagamento de dividendos a todas as ações da Marco Polo. Ou seja, todo o lucro da empresa, né, 25% de todo o lucro vira dividendo na mão do acionista. Então, se a Marco Polo está lucrando 270 milhões em um tal trimestre, 1 bilhão anualmente, 25% desse lucro, no mínimo, vira dividendo. Lembrando que é no mínimo, ok? Não quer dizer que é o que ela paga todos os anos e que vai continuar pagando. Isso aqui é a porcentagem mínima de payout que ela vai pagar aos seus acionistas. Descendo mais um pouco aqui, é interessante também afirmar que a gente tem a participação de empregados nos lucros e resultados. Olha isso aqui. A participação de empregados foi calculada conforme estabelecido em instrumento de acordo do programa de participação nos lucros e resultados da Marco Polo. Ou seja, todos aqueles empregados que conseguem cumprir seus objetivos, suas metas dentro da empresa, ganham assim uma participação nos lucros e resultados da empresa. Isso aqui é muito importante, mostra assim que a Marco Polo tem fundamentos, né? Fundamentos na sua gestão com funcionários, na sua gestão com entrosamento, mostra que a Marco Polo sim sabe lidar com uma boa equipe de funcionários, né? Seus engenheiros, seus assistentes, seus técnicos, todos, a Marco Polo tem sim bons fundamentos. Investidores, passando aqui agora para o site do Investidor 10, né? Vamos fazer aqui uma análise dos indicadores fundamentais da empresa. A Marco Polo de ticker POMO3 ordinário, dentro da bolsa, está cotada a R$ 5,94 atualmente, tendo uma valorização de 63% nos últimos 12 meses. Tá? A Marco Polo valorizou bastante e como a gente viu que o lucro dela tá crescendo muito, o EBITDA está crescendo muito, essa valorização aqui é completamente explicada. O PL dela, perdão, está cotada a 6,8, o que demonstra um bom PL, ao meu ver, né? O que é o PL? É o preço sobre lucro, ou seja, aqui está cotada o preço e o lucro da Marco Polo atualmente, e esse PL é visto como a quantidade de anos para ter o seu retorno de investimento voltado. Ou seja, se a Marco Polo está custando 5,94, aqui está dizendo que em 6 anos, aproximadamente 7 anos, você teria o seu valor de volta, né, da ação. O PVP está em 1,81, ou seja, está cotada um pouco acima. O que é o PVP? É o preço sobre valor patrimonial. Um PVP acima de 1 significa que a empresa está custando um pouco mais do que o que ela realmente vale. Interessante. E um belíssimo dividend yield de 10,44%, ok? Vamos dar uma olhada mais nesse dividend yield daqui a pouco. Bom, se a gente for abaixar aqui no site do Investidor 10, a gente tem a aba dos indicadores fundamentaristas da Pomo 3. Começando aqui, primeiramente pelo payout, como dito anteriormente, a Marco Polo paga no mínimo 25% dos seus lucros para os acionistas, mas a gente vê que atualmente ela está com payout de 67%. É mais do que o dobro do que o que ela paga no mínimo, né?
mostrando que realmente ela considera 25%, mas ela paga com certeza acima disso. Temos aqui também de interessante o seu ROI. O ROI, que é o retorno sobre investimento, a empresa está conseguindo lucrar em cima dos investimentos dela e é 26,59%. É um ROI bastante agradável, né? Em uma análise fundamentalista, a gente busca uma ação com ROI acima de 15, né? 16% talvez, e um ROI de 26,59 está bastante agradável. A empresa está conseguindo lucrar bastante com os investimentos dela. Se descermos um pouco mais aqui no site do Investidor 10, a gente tem a dívida líquida sobre o patrimônio, que está em 0,37, ou seja, está uma dívida muito controlada, tendo em vista que uma dívida líquida acima de 1 significa que a empresa tem uma dívida maior do que o seu patrimônio. Então está uma dívida bastante controlada. Descendo mais um pouco aqui no site do Investidor 10, chegamos agora ao histórico de dividendos da Pomo 3, o que é notório, que é uma escadinha, né? É um dividendo bastante crescente. Ó, a Marco Polo vem pagando mais dividendos aos seus acionistas, né? Ainda mais depois de 2020. O que acontece, né? Em 2020 a pandemia estourou e é notório que, como a Marco Polo é uma empresa bastante cíclica, né? É uma empresa de ciclos. Então, na pandemia, a gente vê que a demanda pelos transportes é bastante diminuída, né? Diminui bastante a demanda pelos transportes, mas a partir de 2021 a empresa vem conseguindo aumentar o seu dividendo, principalmente atualmente. Vamos descer aqui para o histórico de dividendos. Apenas em 2024 a Marco Polo fez um, dois, três pagamentos, fora uma bonificação. Esse, esse JSCP pago em janeiro, eu acredito que seja um exercício referente ainda ao ano de 2023, né? Então eu não considero como pagamento. Aqui a gente tem um, dois, três pagamentos, mais uma bonificação de 20%. O Marco Polo está pagando muito bem os seus acionistas. E no radar de dividendos inteligente, se a gente for mudar aqui para a data de pagamento, o que é o radar de dividendos inteligentes? É a maior probabilidade da ação pagar, né? Quais os meses da ação ter mais probabilidade de pagar, baseado no que ela já pagou em anos anteriores. E a gente vê que janeiro, março e abril são os meses que tem mais probabilidade da Marco Polo pagar, tendo 3 pagamentos por ano atualmente, fora uma bonificação que ela faz com muita frequência. É muito interessante esse histórico aqui de dividendos da Marco Polo. Passando aqui agora para as receitas e lucros da Marco Polo, é uma parte muito interessante. A gente vê que a partir de 2021, o lucro da Marco Polo é crescente igual aos dividendos que ela paga, ok? Olhando aqui, nos últimos 12 meses, a Marco Polo lucrou 1 bilhão de reais e em 2023 ela teve um lucro de 810 milhões. Eu quero fazer aqui com vocês uma continha rápida referente ao exercício de 2024, que nos últimos 12 meses foi de 1 bilhão. Vamos pegar 1 bilhão e dividir pelos 810 milhões e 81 mil. Porque eu coloquei mais. Se subtrairmos 1 e multiplicarmos por 100, nos últimos 12 meses a Marco Polo teve um lucro crescente de 23%. Um acréscimo, né, de lucro muito grande, de 23% só nos últimos 12 meses. Demonstra que a Marco Polo está lucrando bastante. Agora, se pegarmos o exercício referente de 2021 e de 2022, vamos encontrar aqui o lucro, né? Pegando o exercício referente de 2023, que é de 810,81 bilhões, e dividimos por 436,80, subtrairmos 1 e multiplicarmos por 100, a Marco Polo de 2021 para 2022, perdão, a Marco Polo de 2022 para 2023 teve um aumento de 85% na sua receita. E de 2023 para os últimos 12 meses já teve um aumento de 23%. Se formos pegar aqui uma média, se pegarmos aqui 83 mais 23 e dividirmos por 2,
a gente tem uma média de 53% de crescimento por ano, né? Por enquanto. É um crescimento bastante razoável, muito exponencial, cara, muito crescente. Gostei muito desse crescimento da Marco Polo, tá conseguindo demonstrar resultados e tá bastante agradável aos olhos do acionista. Eu quero fazer um último comentário, que é aqui o do Danilo Loguinhos, né? Que ele afirma aqui no próprio site do Investidor 10 que empresa quietinha na bolsa, ninguém comenta. Vou começar a abrir posição enquanto os tubarões não caem matando, pagando dividendos recorrentes e vem aumentando suas receitas. Eu concordo muito com o Daniel Longuinhos nesse quesito, pelo fato de que aparentemente o mercado ainda não acordou para Marco Polo, não acordou para os seus lucros exponenciais, os seus lucros crescentes, não acordou para o seu acréscimo de EBITDA. Aparentemente os tubarões não acordaram para Marco Polo de fato. E você pode ter certeza que quando acordarem, se alguma hora forem acordar, que eu acredito que vai acontecer sim em algum momento, a cotação da Marco Polo já não vai mais ser essa de R$ 5,94 e ela vai subir muito. Senhores, para encerrar o vídeo, eu quero calcular com vocês dois tipos de preço teto diferentes: o preço teto baseado em Décio Bazin e o preço teto projetivo, que eu já vou explicar para vocês. Primeiramente, eu quero fazer o de Décio Bazin. O que seria o preço teto baseado em Décio Bazin? Décio Bazin é um jornalista, foi um jornalista, um investidor, escritor, criador do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, onde ele difundiu uma fórmula para descobrir o preço máximo para se pagar em uma ação pelo dividendo que ela pagou anteriormente, correto? Então, esse preço teto busca entender qual é o valor máximo dessa ação baseado no que ela já pagou. Lembrando que essa planilha, eu não detenho os créditos dessa planilha e ficará na descrição deste vídeo caso você queira adquirir. Bom, vamos lá. O preço atual da Marco Polo é de R$ 5,94. O dividendo médio, ou seja, a média dos dividendos dos últimos 5 anos da Marco Polo foi de 22 centavos. Ou seja, nos últimos 5 anos ela pagou uma média de 22 centavos por ação. O yield estimado é o quanto eu espero ter dessa ação. Décio Bazin pregou que devemos esperar no mínimo 6% de dividend yield. E como essa aqui é uma empresa de crescimento, eu irei aderir a essa indicação do Décio Bazin, né? Então eu vou colocar 6% de yield esperado. E chegamos a um preço teto de R$ 3,67. Ela está 62% acima do preço teto. Ou seja, baseado no que a Marco Polo já pagou aos seus acionistas, esse aqui seria o preço teto máximo da ação. Mas, como a Marco Polo eu considero uma empresa de crescimento dentro da Bolsa de Valores, eu não gosto de calcular o preço teto baseado no que ela já pagou, e sim com o que ela ainda pode pagar aos seus acionistas. E por isso que a gente tem aqui o preço teto de ações projetivo, ok? Eu estou projetando o que a Marco Polo pode pagar aos seus acionistas e fazer um preço teto baseado nisso. Eu criei aqui duas colunas com vocês da mesma ação e já eu explico o porquê disso. A Marco Polo, como visto anteriormente, está cotada a R$ 5,94. Nessa coluna colocamos o lucro e o lucro dela foi de 1 bilhão nos últimos 12 meses. Aqui vamos colocar o crescimento estimado, o lucro projetivo, o número de ações, o payout e o yield estimado da ação. Vamos aos trabalhos. O crescimento estimado, vimos anteriormente que a média dos últimos 2 anos foi de um crescimento de 53%, mas é um crescimento muito grande. Eu não acredito que a Marco Polo vá sustentar esse crescimento por muito tempo. Nenhuma empresa consegue crescer 50% por ano todos os anos. E é por isso que, como crescimento estimado, um crescimento mais conservador, eu vou colocar de 10%. Eu acredito que é sim um crescimento que a Marco Polo tem grande potencial. Colocando 10% de crescimento estimado, chegamos a um lucro projetivo de 1 bilhão e 100 milhões de reais nos próximos 12 meses, ok?
A Marco Polo tem mais de 1 bilhão de ações em andamento, o que é importante ressaltar que o dividendo que a ação paga é referente ao número de ações que possui no mercado, ok? O payout da empresa, se formos lembrar do RI, a relação com o investidor, a gente sabe que o payout mínimo da Marco Polo é de 25%, um payout mínimo da Marco Polo. Então, nessa primeira coluna, eu colocarei 25% de payout. Chegamos a um dividendo projetivo de 24 centavos para os próximos 12 meses. Lembrando que a média dos últimos 5 anos é de 22 centavos. Isso representa um yield de 4% para os próximos 12 meses. O yield estimado eu colocarei 6%, segundo o Décio Bazin, né? E chegamos a um preço teto de R$ 4,03, baseado que temos um crescimento estipulado de 10% e que ela vai pagar 25% desse lucro. É importante lembrar também que a Marco Polo, no segundo semestre de 2024, ela nos afirmou que iria intensificar a sua onda de investimentos. Então, sim, é possível que ela vá pagar apenas 25% de payout devido à sua onda de investimentos. Mas nessa coluna aqui eu quero abordar com vocês um novo lado desse payout. Lembrando que atualmente o payout da empresa é de 67%. Aqui eu colocarei 10% de crescimento do mesmo jeito e no payout eu colocarei 50%. Por quê? O payout dela atual é de 67% e o lucro da Marco Polo vem crescendo bastante. E eu acredito que ela vai sim dar essa vantagem aos seus acionistas, pagando 50% de payout nos próximos 12 meses. Ela pagando 50% de payout, chegamos a um dividendo projetivo de 48 centavos por ação e um yield projetado de 8,15. É um yield mais parecido com o que ela já paga hoje, que está cotado a 10%, ok? E um yield estimado também de 6%. E aí chegamos a um preço teto de R$ 8,07, ok? Que já é um preço teto maior do que o que ela realmente vale. Então possuímos uma margem de segurança. Lembrando que eu não estou cravando nada e não estou recomendando nada, mas eu acredito fortemente que com este lucro crescente da Marco Polo, ela vai assim pagar 50% de payout nos próximos 12 meses, ok? Então, investidores, o que vocês acharam deste vídeo? Gostaram da minha análise? Por favor, deixe nos comentários aí abaixo. Você possui Marco Polo na carteira? Sim ou não? Você gostou da análise? Sim ou não? O seu comentário é muito importante e, por favor, deixe a sua inscrição e o seu like. Considere fazer isso para estar me ajudando muito. Desde já agradeço e fiquem com Deus, caros investidores.